Paz, meus queridos. Bom dia. Mais um dia na presença de Deus, onde nós aprendemos tantas coisas, onde nós aprendemos atitudes que devemos tomar para o nosso crescimento espiritual, para nós vencermos diante dos obstáculos da vida, para nós podermos contornar situações que são tão difíceis e por vezes estamos sem saída. Mas Deus, em sua palavra, jamais nos deixa sem resposta. E hoje eu quero comentar com vocês sobre os propósitos do jejum. O principal propósito do jejum é buscar a Deus, sem dúvida. Porque nós podemos ler em Joel 2:12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Buscar ao Senhor é o propósito primordial das nossas vidas. Mas a Bíblia apresenta jejuns com outros propósitos, propósitos secundários, e muitas pessoas também na Bíblia, na história bíblica, pessoas que buscaram a Deus com jejuns com os mais diversos propósitos. Nós podemos ver Esther diante de uma situação difícil, ia se apresentar ao rei, anunciar algo a ele, e isso lhe causou temor, e ela fez o seguinte: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Mas primeiro buscaram ao Senhor. Veja, o propósito ali foi ter livramento. O Senhor abrir as portas para que ela pudesse estar na presença do rei sem causar-lhe dano algum. O principal aspecto que norteia a prática do jejum deve se resumir sempre em buscar a Deus. O nosso coração deve estar centrado na sua vontade, no seu querer. Em Zacarias 7:5, Deus perguntou ao povo: será que foi realmente para mim que vocês jejuaram? Uma atividade religiosa não é necessariamente dirigida a Deus. Quando fizermos jejum, devemos realmente refletir sobre a motivação do jejum e entender que o foco principal dele deve ser Deus e buscar por mais dele. A vontade de Deus é de suma importância para que eu e você possamos entender o que realmente é o jejum. A abstinência do alimento não deveria ser uma tentativa de coagir a Deus para impor nossa vontade, mas sim buscar entender a vontade de Deus. Em vez disso, deveríamos dizer: se Deus quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, segundo a vontade do próprio Deus, como está escrito em Tiago 4:15. Nós vivemos para nos sujeitar à vontade de Deus. Entender que o jejum não existe para fazer Deus mudar de ideia, atender às nossas manhas, mas para que a sua vontade seja revelada em nós. Buscar a Deus é diferente de buscar o que queremos que Ele faça. Há muita diferença nisso. Então, como eu vou conhecer a vontade de Deus? Primeiramente, pela palavra. Ele prometeu guiar-nos, e nós podemos ler isso em Romanos 8:14, quando nós oramos e jejuamos, alinhados à vontade de Deus. E quando fizermos isso, nós temos o resultado garantido. Porque nós podemos ler em 1 João 5, o versículo 14 e 15.
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E sabemos que se Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que temos feito, dentro da sua soberana vontade. Quando temos essa direção do Senhor, quando entendemos realmente que o Senhor é primordial em tudo, então o jejum associado às nossas orações leva-nos a um rompimento espiritual. Nós vamos além, nós temos um crescimento espiritual. Devemos entender que a vontade de Deus prevalecerá. E o jejum, assim exatamente como a oração, não é um meio apenas para nós conseguir de Deus aquilo que nós queremos, os bens, as bênçãos. Ela deve ser, acima de tudo, um meio pelo qual Deus consegue de nós aquilo que Ele quer. A vontade que deve reinar sobre nós é a vontade dEle. Nós podemos ver ainda que nós temos vários propósitos quando nós entendemos esse propósito primordial que é buscar a Deus. Nós temos outros propósitos secundários que nós podemos entender e eles podem ser consagração, afastar-se de um pecado, ainda que não foi cometido. Eu consagrar minha mente, meu corpo, minha alma, meus pensamentos totalmente ao Senhor. Podemos também usar o jejum para arrependimento, afastar-nos de pecados que nós já cometemos em algum momento. Orar para que não caiamos mais neste mesmo pecado, nessa mesma tentação. Podemos orar também para que o Senhor nos livre nas aflições. E enquanto que nós estamos fazendo o jejum, nós vamos reconhecer nossa insuficiência humana e declarar o senhorio do Senhor, uma clara expressão de fé, confiança totalmente em Deus. Também podemos fazer jejum buscando proteção, assim como nós lemos aqui que fez Esther. Um clamor por proteção, um jejum por proteção em situações que estão totalmente fora do nosso controle, que pelas nossas forças, pelas nossas atitudes, nós não conseguimos resolver. E neste momento entregamos todo o nosso ser em oração e jejum a Deus, para que Ele nos proteja. Muitas vezes também podemos fazer jejum em situações de enfermidade. Nós vemos que Davi mencionou jejuar e orar pelos outros que estavam enfermos, ou por nós mesmos, por amigos, por alguém da família. Orai sem cessar, orais uns pelos outros, nas mais diversas situações. E aí vem o jejum de intercessão, onde nós podemos associar jejum e oração, nas quais nós não estamos clamando pelas nossas necessidades, mas sim nós intercedemos por outras pessoas. Nós nos abstivemos do nosso alimento, do nosso momento de conforto, para estar intercedendo por alguém que necessita. Outra situação em que devemos estar preparados, situações de batalha espiritual, como nós podemos ler em Efésios 6. O jejum ele nos ajuda a discernir de um modo intenso, de um modo profundo, a autoridade que recebemos de Deus, bem como Ele vai nos auxiliar a ter sensibilidade, a ter sabedoria para usar essa autoridade que recebemos de Deus
nos momentos de batalha espiritual, de guerra espiritual, onde entramos em confronto com as trevas, com as obras do mal. O Senhor nos qualifica e o Senhor nos dá discernimento de como agir nessas situações. E algo também muito precioso é que nós podemos orar, jejuar, para nós nos prepararmos para o ministério. Reconhecer nossa total insuficiência e nossa total dependência de Deus para fazer aquilo que Ele quer colocar em nossas mãos, para o trabalho que vamos executar no seu reino de amor. Isso revela que o jejum é um princípio que já foi praticado em ordenanças e envios de ministérios durante a história bíblica. E o principal, como nós falamos no início, adorar a Deus, buscar a Deus, levar a Ele louvores, cânticos, buscar por intimidade, por proximidade, por meio da adoração. Não apenas para alcançar algo de Deus, mas também e principalmente para oferecer algo a Ele, por tão grande amor, por tão grande misericórdia com as nossas vidas, o cuidado que Ele tem conosco em cada detalhe da nossa vida. Nós adoramos a Ele. O jejum, meus queridos, ele é bíblico. Ele está presente desde o Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Os profetas, os apóstolos, o próprio Jesus, bem como muitos outros servos de Deus no passado, Agostinho, Lutero, Calvino, John Wesley, Moody e tantos outros através da história praticaram o jejum. Ainda hoje, o jejum é uma prática devocional importante que jamais poderá ser esquecida pela igreja. Podemos definir jejum como fome de Deus e não apenas pelas bênçãos de Deus. O jejum cristão nasce exatamente da saudade de Deus, daquele momento único e profundo com o Pai. O jejum é um teste para conhecermos qual é o desejo dele que nos controla. Mais do que qualquer outra disciplina, o jejum revela as coisas que nos controlam. Aleluia! Eu e você temos que ter esse hábito com um propósito espiritual claro. Em primeiro lugar, adorar a Deus, nos render a Deus, buscar a Deus, ter intimidade com Deus. Na verdade, eu e você devemos comer e também jejuar, sempre para a glória de Deus. Quando nós comemos, saboreamos, nós sabemos que é Deus que nos provê. E quando nós saboreamos do nosso alimento espiritual, o pão da vida, nós nos enchemos da glória de Deus. E nós entendemos que esta é uma realidade que vem do próprio Pai. Sabemos que o alimento é bom, mas Deus é muito melhor, é muito superior. Na verdade, quanto mais profundamente eu e você andamos com Cristo, mais famintos nos tornamos dele, mais saudades temos dele, mais desejamos da plenitude de Deus em nossa vida. Mas, queridos, infelizmente nós vivemos numa geração cujo Deus é o estômago. Muitas pessoas deleitam-se apenas nas bênçãos, no que podem receber de Deus e não no Deus das bênçãos. Quando jejua, tem mais pressa, querido, tenha mais pressa
de desfrutar da intimidade com Deus do que alimentar-se. Quem jejua tem mais fome do pão do céu do que o pão da terra. Quem jejua tem mais saudade do Pai, da glória do Pai, do que das suas bênçãos. As bênçãos são passageiras. O Pai é eterno. Quem jejua está mais confiando no poder que vem do céu do que nos recursos que procedem da terra, do emprego, da nossa força. O propósito do jejum, meus queridos, não é simplesmente obter o favor de Deus ou mudar sua vontade. Não, também não é para impressionar os outros com minha espiritualidade. Não, nem é proclamar a nossa espiritualidade diante dos homens. Não, o jejum deve ser lá no secreto uma demonstração do nosso amor a Deus. A palavra diz: quando jejuais, não se mostrai tristes, abatidos. Pelo contrário, mostrem-se alegres. Queridos, nós não podemos ser admirados pelos homens por jejuar. Esta é uma motivação errada. Jejum é fome de Deus e não aplausos humanos. Jejum é para nós nos humilharmos diante de Deus e mostrar que, em primeiro lugar, precisamos dele. Suplicamos por sua ajuda, retornamos para ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma. O jejum, meus queridos, é para que nós reconheçamos nossa total dependência da proteção de Deus. O jejum, ele é um instrumento para que nós possamos nos fortalecer com o poder que vem do céu, em face dos ataques do inferno que se levantam dia após dia contra as nossas vidas. Deus tem realizado grandes intervenções na história através da oração e do jejum do seu povo. Quando ele deu a lei ao povo, Moisés dedicou 40 dias à oração e ao jejum no Monte Sinai. Deus libertou Josafá das mãos do inimigo justamente quando ele e o seu povo se humilharam em oração, em jejum. Leiam isso, meus queridos, em 2 Crônicas 20. Deus libertou o seu povo da morte através da oração e do jejum da rainha Esther e de todo o povo judeu, como nós lemos no princípio. Deus também usou Neemias para restaurar Jerusalém, quando este orou e jejuou. Deus usou Paulo e Barnabé para plantar igrejas no Império Romano, quando eles dedicaram seu tempo à oração e ao jejum. E os grandes reavivamentos da história da igreja certamente foram resposta de oração, de jejum, de gente que tinha fome pela presença de Deus. Em campanhas evangelísticas nós vemos resultados promissores, mas que sempre se antecederam de campanhas de oração e jejum da igreja dos fiéis. Aqueles que mais conhecem intimidade de Deus e mais se deleitam nele são aqueles que praticam jejum com regularidade. Hoje temos muitos e muitos motivos que deveriam nos levar a jejuar. Precisamos urgentemente da intervenção de Deus em nossa vida, em nossa família, em nossa igreja, em nossa nação, na nação de Israel, nas nações que não aceitam o evangelho, onde pessoas são perseguidas, massacradas, torturadas. Nós precisamos, em favor dos nossos irmãos, levantar uma oração e jejum.
a favor daqueles que estão agora sendo perseguidos porque anunciam o nome do nosso Mestre. Há um clamor grande e que Deus nos desperte para orar, para jejuar. Que Deus, em sua infinita misericórdia e amor, nos leve a uma vida de quebrantamento, de renúncia, de santidade, de intercessão. Que nós não ficamos tão fixos nas coisas aqui da terra, mas que Deus, o nosso Pai, possa saciar a nossa alma com os mais ricos banquetes da sua graça. Meus queridos, hoje é dia de pensarmos na nossa família, no nosso ministério, na nossa nação, naqueles irmãos missionários que estão sendo perseguidos, torturados porque anunciaram que Jesus Cristo salva, cura, liberta. Precisamos nos render em oração. Precisamos jejuar para que Deus continue derramando sobre eles a força necessária para que eles resistam, mesmo da iminente questão de morte. Nós sabemos que muitos estão perdendo a sua vida por causa do reino, mas nós precisamos, nós que vivemos num país aparentemente livre para ainda anunciar o Evangelho, interceder, orar e jejuar por essas pessoas. Esse é o apelo desse dia. Deus abençoe você. Em nome de Jesus.